Olá, crianças, tudo bem? Saudade de vocês. A Pró tá aqui agora para fazer uma revisão com vocês do assunto de concordância verbal. O que é isso, concordância verbal? É a relação estabelecida de forma harmônica entre sujeito e verbo. Isso quer dizer que quando o sujeito está no singular, o verbo também deve estar. Quando o sujeito estiver no plural, o verbo também estará. Exemplo: eu adoro quando as flores desabrocham na primavera. A regra geral é: o verbo de uma oração deve concordar em número e pessoa com o sujeito, para que a linguagem seja clara e a escrita seja de acordo com as normas vigentes da gramática. Observe o exemplo a seguir. Eles está muito bem. Essa frase nem soou direito, porque ela está errada. A segunda frase é a mesma frase, mudando o verbo. Eles estão muito bem. Agora sim, a frase está correta, porque o verbo está em concordância com o sujeito. O sujeito eles está na terceira pessoa do plural e exige um verbo no plural. Esta constatação deixa a primeira oração incorreta e a segunda correta. Primeiramente, devemos observar quem é o sujeito da frase, bem como analisar se ele é sujeito simples ou se é sujeito composto. O que é um sujeito simples? É aquele que possui um só núcleo e, portanto, a concordância será mais direta. Vejamos. Ela é minha melhor amiga. Eu disse que eles foram à minha casa ontem. Temos na primeira oração um sujeito simples, ela, o qual concorda em pessoa e número, com o verbo é. Já na segunda, temos um período formado por duas orações. Eu disse que é uma oração e eles foram à minha casa ontem é uma outra oração. Eu está em concordância em pessoa e número com o verbo disse, que é a primeira pessoa no singular, bem como eles e o verbo foram, que está na terceira pessoa do plural. Lembre-se que período é a frase que possui uma ou mais orações, podendo ser simples quando possui um verbo, ou então composto quando possui mais de um verbo. E o sujeito composto é o quê? É aquele que possui mais de um núcleo e, portanto, o verbo estará no plural. Vejamos o exemplo. Joana e Maria saíram logo pela manhã. Aqui é sujeito composto. Cachorros e gatos são animais muito obedientes. Também é uma frase que tem um sujeito composto. Na primeira oração, o sujeito é composto de dois núcleos, Joana e Mariana, que substituído por um pronome ficará no plural. Joana e Mariana fica igual elas. O pronome elas pertence à terceira pessoa do plural. Logo, existe um verbo que acontece em número, que concorde em número e pessoa, como na oração em análise saíram. O mesmo acontece na segunda oração. O sujeito composto, cachorros e gatos, é substituído pelo pronome eles, o qual concorda com o verbo são em pessoa, que é na terceira pessoa do plural. Estão concordando em pessoa e número. Aqui nós temos a atividade do livro na página 42. Vocês podem pegar agora o livro para a gente fazer essa atividade juntos. Releia esse trecho da notícia sobre Cassiane. Lembram que essa notícia nós estudamos ela na sala de aula. Depois de ler tantos livros, Cassiane decidiu incentivar outras crianças e jovens a fazer o mesmo. Se reescrevêssemos esse trecho acrescentando o pronome eu, no lugar de Caliane e eu, como ficaria o verbo decidiu?
decidimos, decidi, decidiram. Que pronome poderia ser utilizado para substituir Cassiane e eu? O pronome ele, eles ou nós? A segunda questão é: releia mais um trecho da notícia. A professora Maria Cristina foi uma das grandes incentivadoras. Se reescrevêssemos esse trecho, acrescentando a expressão a mãe de Caliane, a professora Maria Cristina e a mãe de Caliane seria a frase, como ficaria o verbo foi? Letra A é, letra B são, letra C foram. A letra B, por qual pronome é possível substituir o termo a professora Maria Cristina? Nós, ele ou ela? Continuando, leia esse outro trecho. A gente brinca que ela é a menina que devora livros, conta uma colega da escola. A letra A, assinale o pronome que pode substituir o termo destacado. Letra A, eu, letra B, ela, letra C, nós. Reescreva o trecho fazendo concordância do verbo brincar com esse nome. Você usa a expressão a gente em seu dia a dia? Letra D. Há diferença em utilizarmos a gente ou nós no trecho da notícia? Justifique sua resposta. Aqui nesse slide eu coloquei a resposta de todas as questões, mas gostaria que vocês respondessem lá no livro de vocês, depois voltasse aqui para conferir se a resposta de vocês estão corretas, ok? Agora, nós vamos partir para um outro estudo de um assunto muito parecido com esse, que é os tempos verbais. Nós sabemos que os tempos verbais, eles se dividem em 3 tempos: presente, passado e futuro. O tempo presente exprime um fato que ocorre no momento da fala, no tempo real da fala. Exemplo, estou fazendo exercícios diariamente. O tempo passado exprime um fato que ocorreu antes do momento da fala, é algo que já passou. No exemplo diz, ontem eu fiz uma série de exercícios, ontem. O tempo futuro exprime um fato que irá ocorrer depois da fala. É algo que eu estou planejando, que vou fazer ainda. E o exemplo diz, daqui a 15 minutos irei para a academia fazer exercícios. Atividades na página 54 a 58 do livro também vamos responder. E tem aqui mais uma explicação sobre os verbos. Os verbos variam dependendo do momento em que ocorre a ação. São 3 os tempos verbais, nós já falamos que é o tempo presente, passado e futuro. Agora, leia os seguintes trechos retirados do texto e marque com um X o tempo indicado pelos verbos destacados. A letra A. Quando a gente ouve falar de um lugar evoluído, a gente pensa logo em um país cheio de prédios, carros e até naves espaciais. A que tempo está o verbo ouve? Que tempo ele está aqui apresentado? Tempo presente, passado ou futuro? Mas a minha professora disse uma coisa que eu fiquei pensando. O verbo disse está em que tempo? Presente, passado ou futuro? Na letra C, diz assim, isso que a gente vê todo dia de xingarem, brigarem e baterem. O verbo ver está em que tempo? Presente, passado ou futuro? Letra D, os índios estão aqui faz tempo. O verbo estão está em que tempo? Presente, passado ou futuro? Letra E. Por causa disso, tudo a minha turma agora é uma tribo. O verbo está em que tempo? Presente, passado ou futuro?
Agora, vocês já vai responder e quando terminarem, volte aqui nesse slide para conferir as respostas. Eu coloquei aqui nesse slide as respostas de todas as questões, mas não façam por essas respostas, faça lá no livro, depois voltem aqui para conferir se vocês acertaram as questões. Com certeza vocês acertaram. Agora eu tenho um recadinho do coração para vocês. A Pro está com muita saudade de vocês. A Pro está orando para que Papai do Céu cuide logo dessa pandemia que está aí atrapalhando as nossas aulas, atrapalhando os nossos encontros. Mas logo, logo isso vai passar. Tenho certeza que Papai do Céu está cuidando disso. Mas por enquanto, vocês se cuidem, fiquem em casa, vão se fortalecendo, estudando, para que logo, logo nós voltaremos nos encontrar para estudarmos juntos na sala de aula, ok? Um beijo, um abraço para todos vocês.